Muito obrigado, Sra. Presidente. Saudar o Sr. Governador e restantes membros da equipa. Estamos nesta audição na sequência daquilo que foi mais um pedido substancial ao mecanismo de capital contingente por parte do novo banco, um montante muito significativo de cerca de 1.149 milhões de euros. Nos dois primeiros anos, 2018 e 2019, após a venda do banco, esse montante atinge cerca de metade daquilo que era a almofada de capital inicial de 3.890 milhões e, portanto, isto deixa-nos, de alguma forma, inquietos relativamente ao ritmo com que essa almofada está a ser utilizada, tanto mais que, sendo os dois primeiros anos, a almofada de capital era para 8 anos. E nessa circunstância, portanto, é de assinalar, portanto, esta velocidade. Mas estamos em 2019 e, simultaneamente a este pedido de injeção de novo capital no novo banco, de 1.149 milhões, para além dos 850 milhões do ano passado, a acompanhar este pedido, somos confrontados com uma declaração bombástica do Sr. Primeiro-Ministro, de que, e acompanhada pelo Sr. Ministro das Finanças, de que, afinal, o banco não estava separado entre um banco bom e um banco mau, mas que afinal o banco bom se tratava a diferença entre um banco mau e um banco péssimo. É evidente que estas declarações atingiram, com certeza, reputacionalmente o novo banco e, portanto, gostaria de saber se houve implicações para os rácios de capital, que são tão críticos relativamente à atividade do banco e aos pedidos relativamente que são feitos à almofada de capital, se estas palavras constituíram danos reputacionais. Mas estas palavras são tão estranhas em 2019 porque não são de 2014, não são de 2015, não são de 2016, são de 2019, 5 anos após a resolução de 2014. 4 anos depois da tomada de posse desse mesmo governo, 2 anos depois da venda. Venda essa acompanhada pelo Banco de Portugal, pela Comissão Europeia, nomeadamente pela DGCOM, durante meses consecutivos. Portanto, eu pergunto ao Sr. Governador se, afinal, em 2017, o Governo e o Banco de Portugal não estavam na posse de toda a informação relativamente à carteira de crédito do novo banco, que tinha sido herdada do BES. Até porque, segundo consta, teria havido uma auditoria em que tinham sido analisados de forma exaustiva os 250 maiores devedores, foi analisada a carteira de títulos, a carteira de derivados, os ativos imobiliários, e foi até este trabalho que deu origem ao balanço de abertura do novo banco. Portanto, eu não percebo como é que o Primeiro-Ministro das Finanças, numa altura como esta, fazem declarações destas. De resto, o Sr. Ministro das Finanças estava surpreendido com a evolução tão rápida dos encaixes de capital. E, na altura, até tirou da cartola, porque estava preocupado com as suas responsabilidades, a possibilidade de se fazer uma comissão de inquérito. Aliás, foi primeiro uma auditoria, depois já era uma comissão de inquérito e ficámos todos pasmados. Portanto, isto, com certeza, constituiu alguns danos reputacionais que eu gostaria que o Sr. Governador nos referisse. Aliás, nessa auditoria estiveram mesmo envolvidos 200 auditores, 30 mil horas de trabalho, entretanto alguns vi tudo isto, e foram mesmo explorar as operações de Espanha e das Ilhas Caimão, com peritos especializados em avaliação imobiliária. Portanto, o Governo dizia-nos, na altura da venda, que ficassem descansados portugueses, porque a garantia não é para ser usada. Ela existe, mas não é para ser usada. Mas depois viemos a ser confrontados com declarações do Sr. Presidente do novo banco que era para ser usada e era para ser usada quando fosse preciso. Portanto, perante esta realidade, eu só posso concluir, e o PSD só pode concluir, que o Governo ou não estava na posse de toda a informação, ou foi incompetente na análise da mesma, ou então enganou os portugueses, mentiu aos portugueses. Portanto, eu pergunto ao Sr. Governador que mecanismos é que o Fundo de Resolução tem, e o Banco de Portugal e o Ministério das Finanças, para assegurar que o novo banco está a usar bem e com a devida contenção esta garantia, e não é mais do que a sua responsabilidade, e face ao conhecimento que tem hoje do novo banco, também lhe pergunto se teria havido outra fórmula que não fosse esta do mecanismo de capital contingente para resolver o problema que tínhamos em mãos. E depois, para terminar, Sra. Presidente, tenho aqui um conjunto de questões específicas relativamente a cada uma das áreas. Venda de ativos. Ao que nos parece, ela está a ser feita demasiado rápida. Alguma vez o Banco de Portugal ponderou a possibilidade
de efetuar a venda de ativos de forma mais gradual, de forma a possibilitar a maximização do possível resultado dessa venda de ativos, não necessitando de um recurso tão expressivo ao Fundo de Resolução. E depois pergunto também, Sr. Governador, que factos é que se verificaram entre o último trimestre de 2018 e o primeiro trimestre deste ano que justificassem o aparecimento de uma necessidade de capital contingente tão grande? Não eram esses factos já conhecidos no último trimestre de 2018? E relativamente ainda às imparidades, pergunto se elas estão reconhecidas de forma correta ou não, porque se estão reconhecidas de forma correta, muito provavelmente não teria sido havido uma necessidade tão grande de recurso ao Fundo de Resolução. Ainda quanto às imparidades, para terminar, vou terminar, Sra. Presidente, vou deixar então esta questão das imparidades, vou-lhe colocar a questão que todos os portugueses em casa se perguntam e têm vindo a perguntar-se ao longo dos tempos ao Parlamento, aos deputados. É de quanto mais dinheiro é que vai ser necessário ao Estado português encaixar no novo banco. Muito obrigado. Obrigado.